Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureana. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Está no ar o quadro Crimes que Ficaram na Memória. Vamos continuar contando a história dele. É Jack, o Estripador, pessoal, que habita até o dia de hoje o imaginário da população no mundo inteiro, pessoal. É o serial killer que habitou na Inglaterra lá em 1800, né, nos anos de 1800. Vamos continuar contando a história dele, né, que aterrorizou lá na Inglaterra em 1888, né, pessoal? Então vamos lá agora falar sobre as investigações desse caso. Os documentos sobreviventes da polícia sobre o caso dos assassinatos em Whitechapel dão em visão geral sobre as investigações dos homicídios na era vitoriana. Várias equipes policiais conduziram os inquéritos em carta da casa de Whitechapel, material forense coletado e examinado. Suspeitos foram identificados, investigados mais profundamente ou descartados do inquérito. Muito bem, a polícia moderna basicamente ainda segue o mesmo procedimento. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas, cerca de 300 investigadas e 80 detidas, né, pessoal? Muitas foram profundamente investigadas ou foram descartadas no inquérito, né, da polícia até o dia de hoje, pessoal. Muito bem. A investigação foi inicialmente conduzida pela Polícia Metropolitana de Whitechapel, mais especificamente pelo Departamento de Investigação Criminal, liderado pelo inspetor detetive Edmundo Reid. Após o assassinato de Nichols, os inspetores detetives Frederick Aberlin, Henry Mulhall e Walter Andrews foram mandados para o escritório da Central da Scotland Yard a fim de ajudarem nas investigações. A polícia da cidade de Londres foi acionada sob o comando do inspetor detetive James McWilliam, depois do homicídio de Ed Warnes, já que ocorreu na região da cidade de Londres. As investigações, como um todo, foram dificultadas pelo fato do novo chefe do CID, Robert Anderson, estar de licença na Suíça em 7 de setembro e 6 de outubro, entre 7 de setembro e 6 de outubro, exatamente quando Chapman, Stride e Edwards foram mortas. Isso levou ao comissário de polícia metropolitana, Sir Charles Warren, a nomear o inspetor-chefe Donald Swanson para coordenar os inquéritos da Scotland Yard. Um grupo de cidadãos voluntários de West End, chamados de Comitê de Vigilância de Whitechapel, patrulharam as ruas em busca de figuras suspeitas, em parte por causa da insatisfação popular em relação aos esforços da polícia. Eles pressionaram o governo a aumentar as recompensas por informações sobre o assassino e contrataram detetives particulares a fim de conduzir inquéritos independentes. Agoureiros, cirurgiões e médicos se tornaram suspeitos por causa do método da mutilação, né, nos corpos das vítimas, né, pessoal? E uma nota remanescente escrita pelo alto comissário da polícia da cidade de Londres, Henry Smith, indica que todos os açougueiros também, né, além dos agoureiros, dos médicos, acabaram também sendo inocentados. Até açougueiros entraram na história também, pessoal. Um relatório do inspetor de Swanson afirma que 76 açougueiros foram também intimados e o inquérito abrangeu todos os empregados do setor por 6 meses. Algumas figuras contemporâneas da época, incluindo Rainha Vitória, pensaram que a natureza dos crimes indicava que o culpado era o açougueiro ou o empregado de alguma tripulação envolvida em exportação de gado, um negócio em que a Inglaterra exportava para toda a Europa Ocidental. Whitechapel ficava próximo das docas de Londres e normalmente as embarcações atracavam às quintas e sextas e a partir dos sábados e domingos as saídas, né, pessoal? As datas da partida das embarcações foram examinadas na época dos assassinatos, mas nenhuma delas coincidia com as ocorrências dos crimes e a ampla transferência de tripulantes entre os barcos arruinou qualquer tentativa de investigação. Perfil criminal. No final de outubro de 1888, Robert Anderson pediu ao policial cirurgião Thomas Bond para dar sua opinião em relação às habilidades cirúrgicas do assassino. A opinião dita por Bond sobre o assassino de Whitechapel é um dos principais casos conhecidos de perfil criminal. As conclusões de Bond se basearam em seus próprios exames das vítimas mutiladas e das conclusões pós-mortem, das primeiras 4 canônicas. Ele escreveu, pessoal, não existe dúvidas que todos os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso, é impossível saber qual a direção se deu o corte fatal, mas a principal artéria do pescoço foi encontrada esmagada na parede, perto onde a cabeça da mulher estava posicionada.
Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher deveria estar disposta por baixo quando o crime ocorreu, e em todos os casos a garganta foi a primeira a ser cortada. Bond discordou veementemente sobre a ideia de que o assassino detinha qualquer conhecimento científico e anatômico, ou mesmo a técnica de um açougueiro. Em opinião, o homicida deveria ser um homem de hábitos solitários, sujeito a ataques periódicos de sadismo e mania sexual. E a natureza das mutilações possivelmente indicava hipersexualidade. Bond também atestou que o impulso homicida talvez tenha por condições mentais doentias e vingativas, ou ainda a sua mania religiosa tenha sido o engate para tal doença, mas nenhuma dessas possibilidades é plausível. Não existe nenhuma evidência de qualquer tentativa de abuso das vítimas, embora psicólogos acreditem que o assassino penetrou nas genitálias das prostitutas com uma faca e as deixou em uma posição sexualmente degradante, com feridas expostas, indicando que o perpetuador teria um prazer sexual nos ataques. Essa hipótese é desafiada por outros especialistas que negam tal possibilidade, como incoerente e sem qualquer corroboração. Suspeitos. As datas dos crimes que se concentram perto dos finais de semana e feriado e as ocorrências dos assassinatos em ruas próximas indicam que o estripador era um trabalhador de emprego regular, pessoal, e vivia na região. Outros pensaram que o homicida era uma pessoa bem educada e rica, possivelmente um médico, isso está bem falado, pessoal, possivelmente, ou então um aristocrata que se aventurou em Whitechapel para deixar aí a segurança, pessoal. Muito bem. Deixar a segurança, pessoal. Desculpa que está subindo aqui as notificações, pessoal. A gente vai esperar aqui um pouquinho para dar continuidade. Não vamos parar o nosso vídeo. É assim mesmo, né, galera? A internet é assim, mas vamos continuar contando a história aqui de Jack o Estripador. Vou aproveitar aí o intervalo, que está subindo as notificações, para convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou até o canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no canal, a deixar o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal. Deixe também seu comentário o que você pensa a respeito da história de Jack o Estripador. Você já falou alguma vez essa frase, como diria o nosso amigo Jack Estripador? Vamos por parte, porque ele habita o imaginário das pessoas até o dia de hoje, pessoal? Então, é muito importante, nós estarmos explicando a história de serial killers como Jack o Estripador, que habitou na Londres de 1888, que pode explicar o comportamento de serial killers nos dias atuais, nos dias de hoje, pessoal? Então, vamos estar aí falando, contando, terminando o dia de hoje, terminando a história de Jack, o estripador que foi, ele existiu de verdade, mas até hoje não se sabe quem é realmente o Jack, o estripador. Foi colocado esse nome nele, mas ele nunca foi achado, na verdade, pessoal? Muito bem, vamos continuar aqui lendo, pessoal? Vamos voltar. Ao deixar a segurança da região em que morava, tais hipóteses se enraizaram na cultura popular e criaram paranoia sobre a confiabilidade dos profissionais médicos, falta de confiança na ciência moderna ou ainda a indignação da exploração dos pobres pelos ricos. Suspeitos foram considerados o assassino anos depois dos homicídios, e alguns foram apenas ligados ao caso através de documentos contemporâneos e jamais considerados pela polícia da época, já que todos que viveram no período já morreram. Existe a brecha para que autores modernos possam acusar qualquer um sem nenhuma evidência histórica. Suspeitos levantados pelos oficiais da era vitoriana incluem 3 memorandos de Melville e Mashagem em 1894, mas evidências, no melhor dos casos, são circunstanciais. Por isso é o que eu falei, pessoal? Até hoje, o Jack, o Estripador, na verdade, ele existiu, mas ninguém sabe quem ele é, Até o dia de hoje, ele não foi descoberto. E é possível que isso nunca vá acontecer, Mesmo com toda a tecnologia dos dias atuais, É muito possível que isso nunca vá acontecer. Ele nunca será encontrado. Vai ficar só realmente no imaginário, da população. Existem teorias sobre a verdadeira identidade e profissão de Jack, o Estripador, mas autoridades não concordam com nenhuma delas e chegam a existir mais de 100 suspeitos ainda até o dia de hoje, pessoal.
Durante os assassinatos do estripador, a polícia, jornais e outros receberam centenas de cartas relacionadas ao caso. Algumas foram úteis em ajudar os profissionais a prosseguirem nas investigações, mas a maioria delas acabou se revelando inútil. Centenas de cartas diziam ser escritas pelo próprio assassino. 3 delas chamaram a atenção da polícia: a carta de Der Boys, o cartão postal South Jack e a carta From Hell. A carta Der Boys, datada de 25 de setembro, foi carimbada em 27 de setembro de 1888 e recebida no mesmo dia pela Central News Agency e mandada para Scotland Yard em 29 de setembro. Inicialmente seria considerada falsa, mas 3 dias depois de ser aberta, quando Edwards foi encontrada com as orelhas parcialmente arrancadas, a carta prometia arrancar as orelhas das damas. E ganhou aí atenção, né, pessoal, por o fato de ter ocorrido esse assassinato, né, com a pessoa tendo as orelhas cortadas, né? E as orelhas de Edwards parecem ter sido acidentalmente extirpadas durante o ataque de Jack. E a ameaça da carta que prometia entregá-las à polícia nunca se realizou, na verdade, mas que foi cortada foi, né? O nome de Jack o Estripador teria sido primeiramente usado pelo signatário dessa carta e ganhou fama mundial depois da sua publicação. A maioria das cartas que se seguiam adotou o mesmo tom ameaçador. Algumas fontes alegam que outra carta datada do dia 17 de setembro de 1888 foi a primeira a usar o nome de Jack o Estripador, mas muitos especialistas acreditam que ela é um engodo implantado nos documentos da polícia do século XX. O cartão postal South Jack foi carimbado em 1º de outubro de 1888 e recebido no mesmo dia pela Central News Agency. O estilo de letra era similar ao da carta de Der Boys. Mencionava 2 vítimas que foram mortas muito perto uma da outra. O evento duplo, provavelmente se referindo às mortes de Stride e Edwards. Acabaria por ser sugerido que a carta teria sido escrita antes de os assassinatos serem divulgados, o que o torna improvável um signatário farsante ter conhecimento dos crimes, mas foi carimbada mais de 24 horas depois dos homicídios ocorrerem, tempo suficiente para os detalhes serem conhecidos, publicados pelos jornalistas e comentados entre os residentes de Londres, né, pessoal? A carta From Hell foi recebida por George Lusk, líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel, em 16 de outubro de 1888. O estilo de escrita não se assemelha à carta de Der Boys e o cartão postal South Jack também, né? A carta veio em uma pequena caixa de madeira onde Lusk descobriu a metade de um rim, preservando o espírito no espírito de vinho, o etanol. O rim esquerdo de Edwards foi removido pelo assassino. A carta alegava que o signatário tinha fritado e comido a outra metade, desaparecida do rim. Existe um debate sobre a natureza do órgão. Alguns acreditam que os pertence de Edwards e outros argumentam que não passa de uma brincadeira macabra. O rim foi examinado pelo Dr. Thomas Works Openshaw, da Royal London Hospital, que determinou que de fato era humano e pertencente ao lado esquerdo, mas ao contrário do que as notícias jornalísticas alegaram, não pôde concluir nenhuma outra característica biológica. Mais tarde, Openshaw também recebeu outra suposta carta escrita por Jack. A Scotland Yard publicou cartazes da carta Der Boys em todas as ruas de Londres em 3 de outubro, em uma tentativa desesperada de achar alguém que reconhecesse o estilo da escrita. Charles Warren explicou em uma carta para Godfrey Lushington, secretário de Estado para os Assuntos Internos, o seguinte: eu acho que todos esses bilhetes, supostamente descritos por Jacks, não passam de mentiras, mas de qualquer maneira somos obrigados a verificá-las. Em 7 de outubro de 1888, George Robert Sims, do jornal Sunday Referee, afirmou que o escândalo de que muitas cartas foram escritas por jornalistas em uma tentativa de explodir as vendas dos jornais. Alguns policiais, posteriormente, alegariam que identificaram um jornalista específico que seria o autor tanto da carta de Der Boys quanto o cartão postal. O jornalista acabaria sendo identificado como Tom Bullen em uma carta do inspetor-chefe John Littlefield para George Hastings, em 23 de setembro de 1913. Um jornalista, chamado Fred Bash, confessou em 1931 que supostamente ele e um colega de jornal, The Star, escreveram as cartas assinadas por Jack o Estripador, com o objetivo de aumentar o interesse no caso e manter os negócios vivos, pessoal. Pois é, muito bem. E o legado aí da história do Jack o Estripador.
A natureza dos assassinatos e das vítimas chamou a atenção das condições miseráveis de Westland e chocou a opinião pública contra as superpopulações e a falta de estrutura sanitária nos subúrbios. 2 décadas depois dos assassinatos, os subúrbios mais precários foram demolidos e reformulados, mas as ruas e algumas construções sobreviveram e a fama do estripador foram contínuas ali na região onde aconteceram os homicídios. O pub Dan Bells, em Comental Street, era frequentado pelo menos por uma das vítimas e se tornou uma atração por muitos anos. Em 2015, o Jack the Ripper Museu de Jack, o Estripador, foi inaugurado ali na região leste de Londres, pessoal. Durante e depois das atrocidades, Jack o Estripador se tornou o maior pesadelo das crianças e era usado por adultos para amedrontá-las. Jack era frequentemente retratado como um fantasma ou monstro. Na década de 1920 e 1930, ele foi descrito em um filme como uma pessoa de aparência comum, podendo ser, portanto, qualquer indivíduo, e que perseguia silenciosamente suas vítimas desavisadas. Uma atmosfera maligna foi criada com efeitos de luz sombria. Na década de 60, o estripador se tornou um símbolo de aristocracia pedratória e era retratado como um cavalheiro de vestes chiques. O establishment, com todo, se tornou um vilão, com Jack encarnando os exploradores das classes mais abastadas. Nos anos seguintes, a imagem do estripador mudou para o personagem de histórias de terror, pegando emprestado muitos elementos destes, como Drácula, Frankenstein. O legado ficcional de Jack se disseminou em múltiplos gêneros, desde romances policiais de Sherlock Holmes até filmes de terror e eróticos japoneses. Seguindo o caminho contrário de relatos contraditórios e imprecisos, tentativas contemporâneas de identificar o verdadeiro assassino esbarram na falta de evidências forenses. Análises de DNA são cartas não inconclusivas. São inconclusivas, pessoal. E o material disponível foi manejado muitas vezes e está demasiadamente contaminado para providenciar qualquer resultado confiável. Existem alegações precipitadas apontando evidências de DNA para 2 diferentes suspeitos, e o método científico de ambos foi questionado, pessoal. Jack o Estripador é a protagonista de centenas de obras ficcionais, e os trabalhos se divergem em fato e ficção, incluindo cartas assinadas por ele até um falso diário. O famoso assassino em série aparece em romances, poemas, histórias em quadrinhos, jogos, canções, peças de teatro, óperas, programas televisivos e filmes. Mais de 100 livros de não ficção investigam os assassinatos de Jack, tornando-o um dos temas mais comuns da literatura forense. O termo em inglês "epilogue" foi cunhado por Colin Wilson na década de 70 para descrever os estudos profissionais sobre aí, o Jack, o Jack Estripador. Os periódicos Hip Logistic, Hip Notes publicam essas investigações. Não existe uma estátua de cera do Estripador na Câmara dos Horrores da Madame Stuart. Ao contrário de outros assassinos menos famosos, já que, de acordo com a política do museu, é desencorajado modelar pessoas com aparência desconhecida. Ao invés disso, ele é retratado como uma sombra. Os leitores do BBC History Magazine elegeram Jack o Estripador como o pior britânico de todos os tempos, pessoal. Pois é, foi a história aí do macabro Jack o Estripador, um serial killer que existiu na Londres de 1888, né, pessoal? Que até hoje aí ficou apenas no imaginário das pessoas, né? Até hoje não se sabe a sua real identidade, quem realmente foi o Jack Estripador, quem era realmente, né, a sua real identidade, quem era ele, né? Então essa foi a segunda parte aí. Vou deixar link aqui com o primeiro vídeo, né, da série do Jack o Estripador, né, pessoal? E quero agradecer você que ficou até o final comigo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e procure-nos nas redes sociais. Sim, pessoal, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.